estrada de Galileia a Samaria, um comitê de recepção de 10 pessoas está esperando receber Jesus. Eles estão lá para recebê-lo em sua aldeia. Não é o prefeito nem seus auxiliares. Antes é um grupo desgraçado, ruim mesmo. Não são irmãos unidos num grande serviço, não. Mas o laço que os une é de uma tragédia comum. Eles sofrem atacados pelo inimigo comum. Eles apresentam então um quadro terrível de fealdade. Todos estão sofrendo da mesma doença repugnante. Todos estão morrendo pouco a pouco. Esta morte horrível. Eles estão sendo enterrados pelo mesmo polveiro temível. Eles estão sofrendo, todos sofrendo de lepra. Eles são desterrados, literalmente abandonados pela humanidade. Ninguém jamais teria coragem de nem chegar perto destes 10 homens. Mas ainda assim, eles têm uma firmeza atrevida para viver. Eles vão viver. Apesar de serem condenados sem esperança nenhuma, eles recusem a se entregar, eles recusem se encontrar-se facilmente com a morte. Eles estão prontos para batalhar pela vida por causa de sua determinação desesperada de viver. Estes 10 homens possuem fé em Jesus. Quando ouviram que Jesus estava passando perto da sua aldeia, eles foram num grupo juntos para encontrá-lo. Ouviram rumores inacreditáveis de que Jesus tinha até tocado com a própria mão dele alguns leprosos e os tinham curado de sua lepra. E nisto eles creem. Assim eles vão juntos para encontrar-se com Jesus. Então eles chegam mais perto que podiam, porque não podiam chegar muito perto, mas de lá, numa fé bem simples, eles gritam com uma voz só, gritando, dizendo: Jesus, Mestre, tenha pena de nós. Interessante, Jesus não os curou de imediato. Fez uma coisa muito estranha. Mandou-os para os sacerdotes para serem examinados como a lei exigia. O sacerdote era espécie de, como chama, seria saúde pública, para declarar que alguém tinha sido curado. Mas neste caso, Jesus mandou-os sem eles serem curados. Então esta foi a prova de sua fé, a prova absoluta. Eles tiverem que obedecer. E como era duro, não pode imaginar. Eles pensavam: todo mundo vai rir de nós. O homem nos mandou apresentar para o sacerdote como se fôssemos curados, mas não somos curados nada.
Como ele teria a coragem de fazer uma coisa desta conosco? Ser examinados pelos sacerdotes era algo que alguns, sofrendo de lepra, faziam somente depois de serem curados. Certamente nada ia acontecer, fica a mesma coisa. Mas, apesar da inutilidade aparente deste ato que Jesus mandou fazerem, eles obedeceram. Obedeceram porque creem. E assim eles começam uma jornada desanimados. Ficam andando lá pensando, por que estamos fazendo isto? E lá no meio do caminho, quando estão andando, eles foram curados. São Lucas capítulo 17, versículo 14. E Lucas nos diz que todos os 10 são curados. Todos os 10 sentem vida nova pulsando em suas veias. Pode imaginar aquela cena? Cada um olha para o rosto do outro, porque a lepra deixa sua marca no rosto da gente. E eles ficam olhando no rosto do outro com olhos arregalhados de espanto, sentindo aquilo que era bom demais para ser verdadeiro, mas ao mesmo tempo reconhecendo que é verdade tanto para eles como para todos. Que cena de alegria! Que pulo de alegria a turma fez lá na estrada aquele dia, quando finalmente cada um reconheceu o milagre aconteceu. Sendo todos curados, o que fazem agora? Bem, a conduta da maioria é muito desconcertante. Eles ficam lá no meio daquela estrada somente o tempo suficiente para reconhecer a mudança maravilhosa que tinham experimentado. E quando cada um levantou em si mesmo, se acordou do milagre da cura, seus pés feitos mais leves pelo gozo, eles continuaram a sua jornada indo embora. Então, pouco a pouco, todos sumiram. E a estrada fica vazia. Mas olha de novo. Há ainda um lá na estrada. Um homem fica. E ele está olhando a estrada vazia, onde seus companheiros desapareceram. Há também no rosto dele um grande júbilo, mas ao mesmo tempo o rosto dele mostra uma confusão. O que faria este último homem, hein? Então ele vira-se para voltar e volta-se sozinho. Ele caminha até achar Jesus de novo, e num abandono de gratidão, ele ajoelha-se aos pés de Jesus, dando graças. Lucas agora 17, versículo 15. Aí um deles, um samaritano, viu que estava curado e voltou dando graças a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Bem, aqui nós temos o quadro, hein? 10 para rogar, um só para louvar. Mas por quê? Por que aconteceu assim? Que há com os 9, hein?
Eles receberam sua dávida inestimável e depois retiraram-se silenciosamente. Eles não tinham nada a dizer para aquele que os curou. De fato, eles não tinham nenhuma palavra. Simplesmente foram embora sem dizer nada. E a pergunta é, então, por que um voltou? Por que um agradeceu e os 9 não? Por que existe a ingratidão? Bem, rapidamente vamos examinar a questão. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer a sugestão que a ingratidão, a grande parte da ingratidão, nasce do descuido. Os 9 tomaram por certo sua cura, sem parar para pensar naquele que os curou. O descuido. Foi uma negligência da parte deles. O descuido leva à ingratidão. Mas também nossa ingratidão é atribuível à deficiência de nossa imaginação, a falta de imaginação. Os 9 nunca imaginavam que deveriam ter lembrado daquele que os curou. Simplesmente nunca entrou na mente deles. Ocupados totalmente pensando na sua cura, da vida nova deles. Totalmente ocupados pensando na sua volta para o lar. Já pensou? Para alguns, faz anos eles não puderam ter voltado para o lar. Totalmente ocupado pensando no abraço de seus esposos e os beijos dos seus filhos. Eles pouco imaginavam o dano que sua ingratidão causou. Olha, gente, quem não é culpado disto, hein? Nossa falta de atenção é muito parecida com aquele que Jesus condenou duramente no juízo final que se acha em Mateus 25. Nós pouco imaginávamos que aquele mendigo tinha 2 hoje na igreja. Você percebeu? Um é freguês meu, mas não é nada. Acho que Geraldo já foi embora, posso falar. Geraldo está aqui, não. Acho que ele não ficou para culto, não. Mas não faz mal, tá bom. Mas pouco imaginávamos que aquele mendigo hoje, que nós mandamos embora da igreja metodista da Asa Sul, era realmente Nosso Senhor. Pouco imaginávamos nós que aquele estranho que acabou de sair da prisão de Papuda era realmente Nosso Senhor. No juízo final, nós lhe perguntaremos o seguinte, Mateus 25, 44. Senhor, quando foi que ouvimos com fome, com sede, o estrangeiro, o nu, o doente, o preso, e não o ajudamos? Então ele nos responderá, eu afirmo que, de fato, todas as vezes que vocês deixaram de ajudar a uma destas pessoas mais humildes, vocês deixaram de me ajudar.
Parece que nós estamos brincando com o Evangelho, não é? Além disto, em terceiro lugar, a ingratidão vem da insensibilidade. Falta-nos uma sensibilidade mais aguda. Como é tão fácil não apreciar as bênçãos desta vida maravilhosa? Como é tão fácil não ser sensível ao ânimo dos outros? Alguém deu a seguinte definição de um cavalheiro. Vocês me perguntam, mas o anglo-saxo fala muito do cavalheiro, né? Então eu gostei desta definição. O cavalheiro é aquele que nunca coloca seus direitos acima dos sentimentos dos outros, ou que nunca coloca seus sentimentos acima dos direitos dos outros. Mas para aquele que é rude, aquele que não é sensível a nada, então este não é capaz de notar os favores pequenos de cortesia que os outros lhe oferecem. Aquele que é rude não é capaz de sentir a dor ou desapontamento que causa aos outros sua falta de apreciação. Por outro lado, a pessoa sensível nota com gratidão a boa vontade que existe por baixo de tantos contatos cotidianos com os outros. A pessoa sensível até nota a bondade despercebida que se levanta todos os dias, mesmo num mundo tão competitivo, tão perdido como o nosso. Por outro lado, a pessoa não sensível é cega. Ela é cega às cortesias insignificantes, ela é cega também as considerações generosas, ela é cega às bênçãos do céu. E em quarto lugar, nós somos ingratos porque falta-nos a humildade. A humildade não é uma palavra predileta de nossa geração, não. Pelo contrário, a pessoa humilde hoje em dia simplesmente não tem vez em nossa sociedade. Nós ficamos tão cheios de nossa própria importância que recebemos tudo que os outros fazem por nós como se fosse nosso direito, como se fosse nossa prerrogativa. Nós pensamos hoje em dia somente em nossos direitos, não fazemos? Todo mundo vai à praça, todo mundo reclama, todo mundo, vamos ter nossos direitos, vamos fazer greve. É a mentalidade de hoje. Bem, pensamos somente naquilo que devemos ter, daquilo que os outros nos devem. Até nós criamos uma espécie de complexo de credor. Todo mundo nos deve. Olhamos os outros, especialmente o governo, não é? É como se eles nos devessem mais do que nós estamos recebendo. Então não é de estranhar que também a gratidão é muito popular em nossos dias, não. Os hebreus antigos entenderam bem nossa tendência à ingratidão. E no capítulo 8 do livro de Deuteronômio,
nós achamos o seguinte conselho: guarda-te, para não suceder que, depois de teres comido e de estiveres farto, depois de haveres edificado boas terras e morado nelas, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus. Des para rogar, um só para louvar. Certamente o descuido, a falta de imaginação, a insensibilidade, a falta de humildade, todas estas são atrás de nossa ingratidão. Não acham? Eu acho. Eu acordo, às vezes à noite, eu fico lembrando das pessoas que eu tenho ofendidas as pessoas, por minha ingratidão, por minha falta de apreciação. Todas estas coisas são parte da vida de todos nós e explica em parte nossa ingratidão. Eu concordo. Mas, ainda assim, como podemos nós entender para rogar, para pedir, mas um só para louvar? Porque foi somente aquele um que voltou para louvar? Esta é minha pergunta. E foi a pergunta de Jesus também. Ele queria saber por que aquele homem voltou, por isso ele mesmo fez a mesma pergunta. Versículo 14 deste 17 de Lucas. Por que somente este estrangeiro voltou para agradecer a Deus? Esta é uma pergunta fascinante. Somos capazes de hoje de tentar entender? Vamos ver. Eu acho que nós temos que cavar bem mais profundo ainda para saber por que aquele homem voltou. Bem, vamos prestar atenção a ele. Vamos prestar atenção naquele que voltou sozinho para louvar. Quem é ele? Isso é muito importante, gente. Ele é um samaritano. Samaritano. O que quer dizer samaritano? Ele é um que simplesmente não presta. Ele é um estrangeiro. Ele é um herege. Ele é uma criatura de uma raça mestiça. Ele é um que é marginalizado totalmente pelo povo de Deus. Ele é um desprezado. Ele é um pecador. Não há palavra suficiente para descrever quem era aquele homem. Os 9 são diferentes. Os 9 pertencem ao povo de Deus. Os 9 pertencem à raça escolhida de Deus. Os 9 são os que são aceitados por Deus. Eles são os retos, os justos, os bons. Neste acontecimento na estrada de Samaria, abriu o Evangelho para mim pessoalmente. Porque o que eu não podia compreender por muito tempo era o seguinte: por que foi somente aquele samaritano desprezível
que voltou para louvar a Deus, 10 para pedir, rogar, um só para louvar. Por que ele só? Depois de muita luta, depois de anos, duas coisas abriram meus olhos. Eu não sei que eu já tinha falado isso com vocês, acredito que tem. Deixe-me repetir. Uma coisa era esta. Finalmente eu entendi que mais perto que nós chegamos a Deus, mais sentimos o quê? Hein? Mais perto que a pessoa chega a Deus, esta pessoa sente o que? Sua santidade? Não. Eu sempre pensava era. Mas a pessoa sente a sua necessidade, ele sente seu pecado. Me custou anos de entender esta. Fica pensando nesta. E o outro, este acontecimento na estrada de Samaria. Porque finalmente me vem à mente que Jesus Cristo, eu vou fazer uma declaração forte. Quer brigar comigo? Pode, viu? Mas a declaração é esta. Jesus Cristo, no seu ministério, nos seus ensinos, em tudo que ele fez, sempre achou virtude nos pecadores, enquanto os retos, os justos, os bons, receberam somente seu escárnio. Aceita esta declaração? Jesus sempre achou virtude nos pecadores, enquanto os retos receberam somente seu escárnio. Como pode ser? E isto parece uma contradição. Isto parece contestar tudo que tinha sido ensinado. Como pode ser? É a verdade? Sim, é a verdade. Pega sua Bíblia, abre as páginas do Novo Testamento e começa a ler, lembrando do que desta declaração, para ver, para ficar convencido disto, o que nós achamos no Evangelho. A mulher Ciro-fenícia, Zaqueu, a mulher no poço de Jacó, o centurião romano, a mulher apanhada em adultério, a outra mulher na casa de Simão o fariseu. Olham para os ensinos de Jesus, as parábolas, o fariseu e o publicano, o bom samaritano, a ovelha perdida, o filho pródigo. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. A grande festa. Ele não veio para os sãos, mas sim para os doentes. E há muito mais outro. Como podia ser? E olha, gente, como foi difícil para mim. Eu literalmente lutei anos tentando entender. Porque eu tinha ensinado desde a infância, justamente como vocês, que Deus ama os justos. Deus ama os retos, porque eles merecem seu amor. Esta é a justiça da lei de Deus. E como eu fiquei perplexo. Olhe, irmãs e irmãos, foi neste ponto que eu fui tocado pela graça de Deus. Eu entendi finalmente que a graça de Deus é dada
a quem reconhece o seu pecado. A graça de Deus é dada a quem humilha a si mesmo. O que eu faço para ser salvo, hein? E a resposta voltou: nada. Absolutamente nada. É, em primeiro lugar e em último lugar, uma questão de graça. A fé não é algo que nós podemos fazer, a fé não é algo que nós devemos fazer, mas melhor, é um dom que é dado apesar de tudo que temos feito. Nós somos aceitos por Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. É esta a nova criatura para nós. Esta é o novo ser que é oferecido. É como uma voz da eternidade estava me dizendo: Bill, você é aceito. Você é aceito. Não tenta fazer nada agora. Mais tarde você fará muito. Não busque nada. Simplesmente aceite o fato que você é aceito por Deus. Aceite o fato que você é amado por Deus, em que Cristo morreu na cruz por você. Quem escuta esta voz já tem sido tocado pela graça. Certamente, o samaritano que voltou para louvar foi tocado pela graça de Deus naquele dia na estrada de Galileia. Para mim, isto ajuda a explicar por que foi só ele. Houve 10 para pedir e um só para louvar. Nós também louvaremos como aquele samaritano quando nós formos tocados pela graça de Deus como ele foi. Oremos. Ó Pai, te agradecemos por tua palavra e reconhecemos não é nada fácil para podermos entender. Ajuda-nos. Como aquele homem curado na estrada daquele dia foi tocado, acreditamos por essa tua graça, toca em nós também, Pai. Faça o milagre de nos transformar por este teu amor, depois faça-nos amar o Senhor com todo o nosso ser e o próximo como nós mesmos. Te agradecemos em nome de Jesus.